Então, gente, antes de mais nada, né, vamos iniciar assim, né, como eu disse, a ética, muitas ramificações, né, vamos dar um panorama geral sobre o conceito de ética, lembrando que eu não sou nenhum especialista e eu acho que ninguém aqui é, mas o que eu fiz, né, eu fui pesquisando, falei, nossa, eu achei uma coisinha ali, eu assisti um vídeo ali, aí eu vi uma definição ali, eu falei, nossa, que bacana, eu acho que a gente pode fazer uma abertura nesse contexto, né. Então, ética, né, vem da palavra grego ethos, que significa caráter, né, e tem um sinônimo que é a moral. Então, na verdade, ética está muito relacionado à parte moral do indivíduo. E se a gente for pensar, a ética tem muito a ver com o processo relacional. O que eu quero dizer? Tem muito a ver com o processo de interação entre as pessoas, né? Padrões de conduta, tem a ver com as leis e os comportamentos. Então, é nesse sentido que a gente vai tentar buscar hoje o nosso debate. Quando eu estava pesquisando um pouquinho mais sobre ética, né, eu achei algumas, assim, algumas particularidades, né, que todo mundo sempre traz, que são o que eles chamam de dimensões, né, da ética. Ética, se você for ver, é quase que um senso comum, não que seja um senso comum, mas tem muito a ver com a questão de justiça, né? Tem a ver com a questão de verdade, agir com prudência e com princípios. Quando eu caí nessas quatro, né, nessas quatro palavras, eu fui levado durante a minha pesquisa a um conceito, que é um conceito lá do século XVIII, de um filósofo, né, do século XVIII, chamado Kant, um filósofo alemão, e ele trazia o conceito chamado imperativo categórico. O que é isso? Porque sempre quando a gente está pautado assim, a gente quer se pautar nas questões éticas, nós somos postos em situações que nos levam a pensar, opa, como é que eu devo agir? E o Kant, ele traz nessa questão de imperativo categórico, ele diz o seguinte, quando você está numa situação, né, nessa situação em que você não sabe o que seria o mais prudente, o mais saudável de se agir, ele falava o seguinte, você precisa pensar como uma universalização do seu ato. Ou seja, o ato que você vai tomar universalmente, ou seja, pelo resto da população, ele será aceito. Se ele for aceito, é porque a sua conduta está sendo ética. Isso ele chamava de imperativo categórico, é a sua ação, né, a ação do ser tem que ser tomada pela razão diante daqueles padrões comportamentais da sociedade. E eu achei muito bacana isso daí, né? Uma coisa... A ética é um ramo da filosofia, né, que chama filosofia moral. E é muito estudado. Mas eu não quero trazer questões técnicas aqui, né? É só uma abertura, só para a gente ter uma ideia do como que a gente vai levar esse debate, para eu abrir aqui o documento para a gente começar a ler e debater sobre ele. Certo? Pessoal, gostaria de acrescentar alguma coisa? Zé, Donald, falei alguma coisa? Falei errado? Falei jogando a bola. Não. Vai caminhando para o gol aí. Vamos vai lá. Então, gente, eu vou apresentar o documento para vocês e aí a gente vai dando uma pincelada nessa história aí. Vocês devem estar vendo a minha tela. Então, gente, isso aqui é um manual de conduta e ética de uma empresa que eu encontrei. É uma empresa de tecnologia, tá? Não é uma empresa muito grande, mas é uma empresa de tecnologia. Eu tentei tirar, né? Se passou alguma coisa, vocês, por favor, finjam que não viu. Mas a ideia é a gente pincelar algumas coisas que está escrito aqui e debater sobre alguns assuntos chaves. Então, aqui uma introduçãozinha. São 15 páginas, tem duas últimas páginas e elas são coisas, então a gente está falando aí de 9 páginas, sabe? 10 páginas. Então, aqui uma introduçãozinha, o Código de Conduta e Ética, que estabelece os padrões éticos que direcionam as atividades da empresa e deve ser observado pelos colaboradores. Aqui, gente, ele trata os funcionários como colaboradores, tá? Diretores, parceiros e prestadores de serviço.
assegurando uma cultura organizacional pautada por princípios éticos e pelos nossos valores corporativos. Então, é a partir disso aqui que nós vamos buscar aí o nosso debate. Então, aqui ele comenta aqui práticas empresariais éticas, né? Então, aqui no documento, né? Então, no nosso dia a dia, no exercício das atividades, assumimos o compromisso, né, de agir com total integridade e imparcialidade nas relações com os nossos clientes e fornecedores. E aí ele seja, de maneira simples, garantir ações e decisões que estejam alinhadas com objetivos e interesses da empresa. Cuidar para que toda informação nossa ou de cliente seja manuseada e armazenada com total confidencialidade. Nós vamos falar disso aí aqui para frente. Respeitar a concorrência justa e leal. Valorizar e se empenhar por manter um ambiente de trabalho seguro e saudável. Isso é importante, né? As relações humanas, né? Dentro da empresa, dentro da universidade, em qualquer lugar, né? Isso é muito importante. Tratar as pessoas com respeito e dignidade, respeitar a propriedade intelectual. Aqui eu fiz uma chamada que eu gostaria de já debater sobre o primeiro assunto, que é essa assim, né? Você está trabalhando numa empresa e, no caso dessa aqui, é uma empresa de tecnologia, né? Então, tudo que é gerado ali, você tem que se assegurar que aquilo ela é propriedade da empresa, não é sua, né? Você não pode sair divulgando ou falando muito sobre isso. E eu queria traçar um paralelo, e depois queria mandar para o Zé, né, de volta, porque ele já teve uma passagem por empresa, eu queria saber como funciona isso lá dentro, né? Mas na universidade teve dentro da universidade teve uma questão dentro dos programas de pós-graduação que está sendo muito discutido, né? Porque hoje, né, os programas de pós-graduação eles são influenciados e muito a fazer parceria com as empresas, né? Só que as empresas, você não pode sair divulgando aquilo que você, né, conseguiu alcançar, né? A pesquisa que você conseguiu alcançar, você não pode sair divulgando. E nós, dentro da pesquisa, a gente quer publicar artigo, e principalmente, chega no final lá do ano, a gente tem que preencher uma plataforma para dizer para o MEC, né, para a CAPES, que é quem avalia o sistema de pós-graduação no Brasil, o que você fez. E você não pode colocar lá o que você fez para cada empresa. Então, recentemente eu tive numa reunião de um grupo de pesquisa em que um dos professores ele fez uma coisa muito importante para a Petrobras. E ele comentou isso com o cara lá que é o chefe, né, da área, né, da pesquisa lá da pós, que ele tinha feito isso, mas ele não tinha como colocar isso lá porque a empresa não deixava, né? E aí conversaram e debateram sobre isso lá, e aí chegaram à conclusão de que o melhor fato é ele pedir uma carta para a empresa, né, dizendo que ele colaborou e que teve avanços num certo projeto, mas não precisaria, ele não teria como colocar o projeto lá na plataforma para provar que ele realmente fez. Então, assim, né, essa parte de propriedade intelectual é muito forte, principalmente dentro de algumas empresas, e é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. E aí, Zé, o que você me fala? Como é que era lá nas empresas que você trabalhava? Era muito forte essas coisas? Você pode acrescentar? Então, se você até pegar meu lápis, você vai ver que tem um gap violento. Período de empresa com período de universidade. Realmente a empresa não permite. Qualquer coisa que você vai fazer relativa à empresa, existem departamentos que são responsáveis especificamente com propriedade capital intelectual, propriedade patente. Eu lembro de uma parte da Arcelor, numa época, que construiu um departamento, que a Arcelor é um conglomerado, é uma empresa grande. E ela tem joint ventures, né? São empresas que se agrupam para determinado mercado. Por exemplo, a Arcelor, ela é um importante fabricante de aço, né? Então faz fios, máquinas, essas coisas, e tem a Bekaert, que é uma empresa europeia também,
que é muito especialista em fabricação de trefilado. Então pega e faz um fio de corda de guitarra, uma coisa, sabe, coisa mais. Então a Becart ela tem domina tecnologias muito específicas para produtos muito melindrosos, trefilados. No Brasil existe uma joint venture que existe entre a Becar e a Arcelor, chama BBA, Belgo Becart Arames, uma coisa assim. Beleza. Dentro dessa empresa, tinha uma amiga lá que ela foi deslocada da área de qualidade justamente para criar esse escritório de propriedade digital intelectual e proteção de patentes. É um escritório que o pessoal fica varrendo, só para vocês terem uma ideia, o mercado do setor, para identificar concorrentes que estão vendendo produtos que sejam similares ao que você faz ou vende, para poder verificar se está tendo alguma quebra de patente. Então, tem processos que são patenteados, tem produtos que são patenteados, tem um monte de coisa. Patente Estopa pode dar umas palavras aí, mas várias coisas se enquadram nesse registro de proteção. E estudos na área industrial, principalmente mercado europeu, americano, mostram a perda de milhões de dólares anuais dessas grandes empresas por outras empresas menores que copiam processo, copiam produto, copiam um monte de coisa e vende por um preço mais barato, que não teve o trabalho de desenvolver, né? Então, é um escritório que ele age um pouco técnico, então nasce da raiz técnica, do tipo, é possível fazer isso de um outro jeito? Não. Esse produto, ele está especificamente dentro das nossas características da nossa patente. Então, começa de um aspecto técnico e ele vai para um braço jurídico. E aí ele vai para o lado legal, e aí essas empresas, elas têm o departamento jurídico, eles que vão começar a fazer a parte do processo e entrar na justiça para poder solicitar os danos, né? Reparação dos danos. Então, multa, tem um monte de coisa, né? Por tanto tempo que está utilizando, aí vai levantar a prova desde quando eles estão vendendo aquele produto, né? Bom, é um negócio bem chato. Isso de um lado de uma empresa tentando se proteger, né? Ela também se protege tanto de outras empresas quanto de seus funcionários, em certa forma, porque toda empresa hoje sabe que o principal capital intelectual é humano, é esse lado humano. Pra vocês terem uma noção, eu trabalhei numa siderúrgica que fazia um tipo de produto que é steel cord, que faz arame para pneu. Esses pneus que a gente tem, ele tem uma armadura dentro que é um arame. E aquele arame, apesar de ser uma coisa bem besta, arame de pneu, por volta do final dos anos 90, começo de 2000, existiam só 3 plantas no mundo que produziam aquilo. Então era uma tecnologia assim, guardada a 7 chaves. Eu conheci o Romão, que era o cara que aprendeu a desenvolver isso em Monlevade, que era uma das 3. As outras eram fora, no Japão, só coisa de alta tecnologia. E o Romão, desde a década de 70, ele foi se qualificando para poder mexer com isso. Então, na empresa, tinha 2, 3 pessoas que sabiam direitinho como que era o processo para poder fabricar aquele tipo de produto. Então, ele sabia direitinho as especificações químicas do produto, quanto tinha que ter manganês, nióbio e tal, e sabia direitinho os processos. Ó, isso aqui você tem que esquentar tanto, resfriar tanto, na laminação você tem que fazer isso de passo. Então, é um cara que a empresa fica na mão, né? Então, ela gastou horrores, anos e anos e anos e anos e anos. Se eu não me engano, ele nem formado ele não era. Então, assim, é um cara técnico, com grande habilidade, compreende bastante processo, tem mais moral do que muito gerente na empresa, né? Inclusive, a filha dele é uma das gerentes de logística, sabe aquelas coisas, né? Empresa... na Arcelor eu conheci muito isso, né? Principalmente Molevade. Trabalhei com muitos e muitos amigos da minha idade, faixa etária, que o pai e o avô trabalharam na mesma usina. Então, é muito comum isso. E aí, existia muito essa visão da empresa investir no potencial do cara. Então, esse cara que eu contei, ele viajou o mundo inteiro.
Você perguntar, quantas vezes esteve no Japão? Ah, teve uma vez que eu morei lá 6 meses, teve uma vez, sabe? Então, assim, são pessoas que a empresa, durante ao longo dessas décadas todas aí, teve que pôr para poder conseguir tirar, né, esse resultado. E aí ela cria mecanismos de bloqueio, né? Então, ela paga salário bom, nada é editável. Então, por exemplo, na Arcelor, a gente tinha um processo de por funcionários, engenheiros da área, fazer mestrado. Eu orientei, participei de ajuda de alguns, né? Então sempre passava na minha mão, passava na mão de mais uns dois, três mais velhos, tinha o pessoal mais sênior lá, um senhorzinho lá, bem de idade, bom. Ele mantém um Lattes ao longo dos 40 anos que ele está na empresa muito grande, porque ele é tipo responsável técnico do laboratório. Então tudo passa na mão dele, ele é como se fosse o filtro. Olha, isso aqui não é bom você especificar. Então, todos os artigos, tese, dissertação, tinha eu, um outro lá, mas passava sempre na mão desse cara, para poder ver se alguma coisa era muito sensível, se ele não, ele deveria omitir. Então, não quer dizer que não se pode publicar, mas dependendo da área, você tem que omitir muita coisa, muita informação, né? Tempo, fórmula, foto de processo, que às vezes você dá uma dica de que, então você tem lá um desgasificador, né? Então é só assim que faz, né? Então tem muita coisa que é desse jeito. E isso varia muito de país para país. No Brasil, eu vejo as pessoas muito, muito, muito griladas com isso. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, tá certo que o tipo de produto também, né? Então, o tipo de produto especificamente que fazia nessa usina aqui no Brasil, os caras têm que realmente passar umas 7 chaves. Mas tem outras usinas no Brasil que eu frequentei, trabalhei muito. Não se pode tirar foto, não se pode filmar, não se pode não sei o quê. Eu fazia porque eu era funcionário lá dentro, mas em geral o funcionário normal, padrão, não pode, né? Eu fazia porque as minhas atividades, minhas atribuições incluía isso. Mas você chega lá fora, muitas vezes o cara tá nem aí, não. Então, assim, a competição no mercado lá fora, ela é um pouco menos estressante nesse sentido. Então, você tira foto, você às vezes publica. Então, você vai pegar muito artigo fora de europeu da própria Arcelor que divulga dados mais sensíveis. Mas é porque eles têm um batalhão atrás, entende? Então, para poder comprovar de que foram eles que realmente desenvolveram aquele produto, eles têm menos esforço do que a gente aqui. Então, você pega um departamento jurídico lá da Arcelor na Europa, que é onde está a sede. O departamento jurídico dos caras é uma coisa imensa, né? Sei lá, 500 pessoas. Se for aqui no Brasil, que toma conta de tudo, vai ter lá 10. Então isso aí influencia muito. Ô, Estopa, pode ir dando uns pitacos aí. Claro, Estopa, por favor, bem-vindo. Não, é um caso interessante. Eu estou nessa área de propriedade intelectual desde que eu voltei do pós-doc. E o que a gente vê é o seguinte: é a cultura do país mesmo, que não tem essa preocupação de proteção. E o caso fica mais complicado ainda dentro da universidade, que o foco da universidade é produção intelectual. E a gente tem muita pedra de diamante bruta aqui dentro, que é divulgada aí à torta direita, sem proteção nenhuma, e o negócio fica complicado. Mas eu quero compartilhar com vocês uma história. Eu tive em Santa Rita do Sapucaí, eu acho que em 2018, quando eu estava fazendo aquele... nem chama aquela licença. Como é que chama, Celso? Qualificação. Licença, licença de qualificação. Eu fui lá na capacitação. Aí eu fui na Exto. A Exto é a empresa que tem aquelas bancadas, fabrica aquelas bancadas azuis, tem lá no laboratório, né? Empresa de tecnologia. E eu conheci a fábrica, conversei com o dono de lá, que chama Domingos, e ele apresentando a fábrica para mim, e eu já estava nessa área de proteção industrial. Perguntei para ele: Domingos, aqui vocês trabalham muito e protegem esses kits didáticos de vocês? Ele falou: não me preocupe com isso não. Para quê? Não, isso aqui eu conheço empresa aí que até a cor é igual. Chega a copiar o nome da nossa empresa e está vendendo aí. Mas eu não me preocupo com isso não. Cara, o dono da empresa falando isso. E é um negócio, cara. Eu tenho a bancada lá no laboratório.
Se a gente abrir aquilo lá, você faz uma engenharia reversa naquilo, abre, pega os componentes, monta, você consegue fazer um igualzinho e vender, né? E fazer concorrência com eles, ou até mesmo vender como se fosse eles. E o cara disse, o dono da empresa falou para mim, eu não estou preocupado com isso não. Por quê? Cara, não tem cultura no Brasil para isso e não tem legislação também de proteção intelectual. Você vê aí que o Marco Legal da Inovação surgiu lá em 2018, foi regulamentado agora há pouco tempo e ninguém sabe direito como é que isso funciona. Então, quer dizer, tem muito que caminhar aqui no Brasil. A indústria brasileira não tem essa preocupação. E aí, quando a gente vai para uma indústria aqui, vamos dar exemplo, John Deere, Mitsubishi, cara, o desenvolvimento de projeto deles é fora. John Deere nos Estados Unidos, Mitsubishi no Japão. E o que vem para eles aqui, a grande maioria das coisas, é caixa preta. Eles não têm uma área de desenvolvimento, porque eles sabem, né? Eu falo assim, o pessoal lá fora sabe que aqui no Brasil o negócio... tem proteção? Tem, não pode tirar foto, não pode fazer isso, aquela coisa. Você vai na Mitsubishi e fala, pô, mas que saco, né, cara? Tem que... Mas não tem a cultura de proteção, não tem a sensibilidade para a importância disso, de forma geral, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai demorar um pouquinho a mudar, né, aqui no Brasil. Né? A gente precisa preocupar mais com isso. E a gente, dentro da universidade, mais ainda, cara. A gente tem que preocupar com essa questão de proteção das ideias. Exemplo, o caso do levitador do Celso. Fica publicando artigo, tudo lindo, vai para Lattes, mas aí uma empresa pega isso aí, patenteia e vai ganhar dinheiro em cima. Transforma isso num negócio comercial. E o Celso fica que jeito com a equipe de pesquisa dele? Só com os artiguinhos no Lattes. Então, essa é uma questão que a gente tem que mudar, começar a preocupar mais com isso dentro da universidade. Bom, já falei demais. Tá ótimo. Só complementando aí, Sopa, o que eu percebo? Assim, na China, não, na China, em alguns lugares da Ásia ali, então tem muito lugar na Malásia e tal, Indonésia, eles não têm regra de patente, então eles não têm proteção do capital intelectual, eles copiam e não tem regra, tá nem aí, é esse que é o toque lá. Aí você vai nos mercados europeu, americano, existem regras que são bem rígidas e processos pesados. Você vê lá Microsoft processando Apple, tem casos históricos aí de processo de roubo de ideias, tal, né? E bilionários as indenizações, né? Beleza. O que eu vejo é que, por um lado, você tem um mercado asiático em alguns lugares só, que não tem regra nenhuma, então ninguém está preocupado hora nenhuma. Você tem um mercado americano que tem regras muito específicas, existem vários e vários casos, e constantemente isso é apreciado. Então as pessoas já andam meio que na linha, porque elas sabem como que a coisa funciona, né? E sabem que a coisa é pesada. Então não tem esse negócio de, depois eu vou te perdoar aí uma dívida de não sei quantos milhões, igual acontece aqui no Brasil, que é comum isso. A empresa tem uma dívida lá de 300 milhões, não precisa pagar isso não, né? Então, aqui isso ocorre direto, lá não tem isso não. Aí eu vejo no Brasil que a gente tem lei, mas a gente não tem cultura. Então, por um lado, a gente não valoriza, não preocupa, não igual o Stopper falando, mas ao mesmo tempo a gente tem uma legislação que protege isso. Então, você está tendo uma lei de alguém que não está olhando. Então, com o tempo, ou a gente vai jogar isso para o chão e seguir igual os chineses, não se preocupar com proteção de nada, e quem quiser que faça, ou senão a gente vai ir para o lado americano. Eu acho que a gente está caminhando para o lado americano, de oficializar as coisas, começar a pegar no pé, esse negócio de grandes empresas começar a ter esse escritório de proteção intelectual, de direitos, e ficar investigando no mercado se tem alguém que está rompendo alguma patente deles para poder ser indenizado. Porque os valores são altos, cara. Eu lembro da BBA, o Estopa, os caras, só terminar, os caras era coisa assim, de 30 milhões, sabe? É coisa pesada. Então, assim, é um faturamento para a empresa, sim. Então, é departamento que gera receita. Não, eu ia só falar com relação à China, Zé.
A China foi uma política de Estado, né, cara? O governo chinês, há 30 e poucos anos atrás, entrou com a política de Estado de, ó, aqui é o seguinte, nós vamos copiar tudo. Então, isso não é porque os caras fazem de forma legal, é a política deles, isso está terminando. Eram 35 anos liberados pelo governo chinês para copiar tudo. Ó, vamos pegar a tecnologia de fora e vamos aprender como é que faz. Eu não lembro o ano, mas aconteceu de um avião americano que teve que fazer um pouso forçado na China, cara. Eles ficaram com o avião preso lá um mês ou mais e fizeram um rastreio no avião. E os americanos doidinhos que queriam o avião para trás, e o governo chinês não liberou o avião enquanto não tivesse feito xerox de tudo que ele tinha no avião. Então, assim, é uma política deles. Vão fazer porcaria primeiro. Primeiro eles fizeram porcaria. Depois eles copiaram a tecnologia e agora eles estão num nível. Vai acabar esse período de Estado, mas eles já detêm a tecnologia. Ah, cara, vamos pensar nos carros chineses, né? Vamos só para a indústria automobilística, de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, e o que eles têm hoje aqui, cara? Eles estão competindo com grande. Mas por quê? Foi a política de Estado que copiou toda a tecnologia. Hoje, eletrônico vem de onde, cara? Vem da China, não tem jeito, eles fabricam tudo lá. Essa pandemia foi uma prova disso, né? A dependência gigantesca dos chineses. Agora, vai chegar um ponto que eles vão brigar com o grande. E agora, no Brasil tem a lei? Tem, mas o povo nem sabe que tem a lei, Zé. Esse é que é o problema. Então a questão aqui, o buraco é mais embaixo. As pessoas não sabem que existe e quando atenta para que existe a lei, não entende como funciona. Então esse processo de entendimento, de saber que existe capacitação na lei, da importância de dizer isso, o INPI tem feito assim, bem pontualmente, né? Eles tentam, mas não tem uma... Ao mesmo lado que tem a lei, não tem o recurso suficiente para que a lei seja obedecida, fiscalização. Esse é o Brasilzão nosso, né? Ela está aí, mas ninguém dá conta de fiscalizar. Acho que esse é o grande problema, né? Aí o povo vai tocando o bonde do jeito que dá. Um outro problema aí, eu vejo um outro problema aí também. Eu convivi com muito cara antigo, velha guarda, trabalhou em indústrias aí. E antigamente você trabalhava na empresa, você tinha uma ideia, você era motivado a desenvolver a ideia. Então eu tenho amigos aí, eu trabalhei com um cara que foi meu diretor lá no Canadá. Ele era o diretor industrial, estava nos gerentes das plantas, tudo. Um cara muito experiente, apesar de não ser tão velhão assim, deve estar com menos de 70 hoje. Mas o Heralton tinha patentes, cara, nos anos 80, de dispositivos na siderurgia, sabe? Desenvolveu novas válvulas, novas coisas lá no engotamento, na área dele, sabe? E aí, uma vez eu lembro da gente conversar isso. Aí eu falei, né? Pô, Heralton, currículo bacana que você tem, né? Você é um cara que não é, tipo assim, um cara que não fez mestrado, não fez nada, mas tinha um monte de patente de coisa técnica. E aí ele falava, a gente aprendia muito, naquela época era muito novo e tinha muito técnico bom. Ele falou, como são usinas antigas, eu tive a sorte de formar no FMG, fui para lá, já tinha um monte de cara que manjava. Então ele me dava as dicas e eu pensava como desenvolver um dispositivo que fizesse aquilo. E aí eu fui adaptando. Falou, aí o cara era diretor industrial, então o cara só estava abaixo do presidente, para vocês terem uma noção do grupo. Ele virou para mim e falou assim, mas hoje é diferente. Hoje você desenvolve um negócio, é da empresa. Já está no seu contrato de trabalho. Que as ações que você desenvolve são de propriedade intelectual da empresa. Então, assim, eu vejo também um lado que a empresa, ela está encapsulando tanto as coisas, ela está se protegendo, né? Tipo, ela não quer que o cara desenvolva um novo processo, sai de lá e leva para a concorrente. Então, fica para ele, né? Mas acaba que você não tem tanta valorização na hora de criar as coisas, né? Então, se você for perceber dentro da indústria mesmo, o desenvolvimento de patente anda mais limitado, tá? O cara não tem ele tem interesse em bater meta, mas em desenvolver algo novo, testar novo,
Porque uma coisa é o que está lá nas fichas, né? Uma coisa é o que a gente lê. O Celso estava lendo aí, manual de política, né? De ética, não sei o quê. Eu vou ser bem honesto com todo mundo, porque eu quero que meus alunos vai estar trabalhando aí na empresa. Olha, anualmente a gente tinha que fazer um treinamento em ética, políticas corporativas, porque eu era do corporativo, tinha acesso em todo lugar. Eu ficava no corporativo, por exemplo, quando eu não estava, batia na porta e entrava na sala do presidente do grupo, sem assim, sabe? Então, uma vez no mês tinha que ir lá apresentar resultado pro cara, mostrar as coisas, como é que tava indo. Então, era um acesso bacana, você enxergar a organização. Eu sou muito grato por ter vivido essa experiência, porque eu consegui ver muita coisa que pessoas ao longo da vida às vezes não conseguem ver. E o que eu noto, cara, é que quem fazia aquele treinamento de política, organizacional, de ética, não sei o quê, na boa, são os estagiários. Os caras que estão na carreira mais na base. Eu não consigo enxergar nenhum dos chefes que eu tive, que era VP, sabe, vice-presidente, pegando um negócio desse para ler. Felizmente eu não vejo. Eu não vejo um cara, um gerente de nível mais elevado numa empresa multinacional, não sei o que, sentado e se questionando, será que isso... Cara, ele não tem menor noção do que o Celso falou do Kant aí no começo. São pessoas extremamente pragmáticas, focadas em resultado só. Então, assim, a empresa, ela cria um monte de mecanismo. Então, vamos supor, treinamento. Eu vou lá e dou treinamento para o cara. Uma empresa hoje, eu vou contratar um cara que vai ser mecânico, ele vai fazer solda para mim, certo? Solda no processo. Então, eu contrato ele. Primeiro, eu vou lá, ele vai andar comigo só com um padrinho. Tem um supervisor que vai ser o padrinho dele, que vai ser o que vai andar com ele na área. Ele só vai andar com esse padrinho na área no começo. Vai explicar onde que tem risco, onde não tem risco. Vai sentar ele numa salinha, ele vai ficar uma semana lendo os manuais. Uma semana. Aí você vai aplicar um teste para ele, para ver se ele capturou o que tem no manual. Aí o cara vai responder, tem que estar alta lá, 7, 8, em 10. Beleza? Aí beleza, ele está teoricamente qualificado. Aí ele vai com o padrinho andar na área e vai executar as tarefas. O padrinho, que é o supervisor dele, vai ficar lá 1, 2 semanas fazendo as atividades que ele vai fazer ao longo da vida dele lá. Olha, você vai soldar essa peça aqui. Aí vai ser o padrinho dele vai executar. Depois de várias vezes e vai passando a tocha para a mão do cara, aí o cara vai fazendo, ele faz um teste prático. Vê se o cara consegue fazer sozinho. Mas ainda só vai na área com o padrinho dele. Aí ele vai e começa a fazer, beleza. Ele assina termos em todas essas etapas e a empresa é obrigada a registrar e guardar de que ele foi comunicado, que ele foi treinado teoricamente, ele foi treinado na prática. E a empresa pega aquilo e guarda num armarinho que fica lá na área dele. Pá. Amanhã ou depois o cara não usou luva, atravessou a área fora da faixa, fez não sei o quê, e veio uma ponte rolante, esmagou ele, matou. A Polícia Civil, ela tá em 5 minutos dentro da planta. E ela chega metendo carteira, igual aqueles filmes que a gente vê da polícia mesmo, eu já vi várias vezes. Cara, é impressionante. O chefe do cara ainda nem tá sabendo direito, o trem já tá, né? Então, às vezes, a área, os caras falam, pô, o pessoal da área segurou, o sindicato liga. Então, assim, a coisa vaza, é muito rápido. Às vezes o gerente está se organizando, não sabe ainda nem direito com a história, o que aconteceu, e já está vindo a polícia. E aí os caras já vêm, meu amigo, bloqueando tudo. E a empresa é culpada. E o chefe vai para cadeia, cara. O supervisor, o gerente, da cadeia, isso. Isso é homicídio, não sei o que e tal, né? Aí você tem que levantar todos esses documentos. Aí a polícia junta, anexa, tal, tira foto, faz um monte de coisa e leva. Se você não tem toda essa papelada, essa documentação, você está muito mal. Nossa, da cadeia mesmo. Aí você perde o emprego, porque a empresa não está preocupada com você, né? E aí é o lado negativo de entrar para o mercado, que é assim que funciona. Então, por que eu estou falando de acidente, dessas coisas? Porque a parte de ética é igualzinha. O chefe, ele vai pegar um formulário desse de ética, vai passar para o cara.
cara vai ler, você vai assinar. Esses treinamentos tipo ética, das últimas vezes que eu fiz, eles já estavam correndo virtualmente, mas está dentro do seu usuário. Se em algum momento você foge de alguma. E são slides longos, cara, tem vídeo. Eu não vou mentir para vocês, não, porque eu falo merda mesmo, né? Tá até gravado aí, pode ficar. Muitas vezes, cara, sério, eu entrei por exemplo, eu tive que ir para o Canadá, eu cheguei lá num domingo, na segunda eu já estava trabalhando na planta. E ao mesmo tempo eu tinha que fazer um treinamento lá. Treinamento de conhecimento da planta, mas não sei o que. Aí você olha e fala assim, mas como? Não tem tempo. Ao mesmo tempo que eu tenho que entregar resultado, eu tinha que entrar online num negócio e fazer um treinamento. A Ada fez o treinamento para mim. Eu falei para ela, Ada, você entra e clica próximo. Dá 10 segundinhos, clica próximo. Dá 10 segundinhos, clica próximo. Próximo, próximo. No final vai ter um termo, você vai se preocupar, tá lá assim, ó. Eu me responsabilizo pelas informações, o incorreto procedimento não seguido de acordo com as orientações desse manual, me dá direito à demissão por justa causa. É umas coisas muito punk assim, sabe? Que você olha e fala, nossa senhora, deixa eu voltar e ler de novo, né? Então, muitas vezes, a empresa ela faz essa pressão. Por que ela faz essa pressão? Porque tem que fazer mesmo, cara. Porque senão corrupção é alta e a coisa acontece. Só que quando você vai subindo na esfera do poder dentro de uma empresa, os valores começam a ser muito flexíveis, né? Então, tem um videozinho que eu recebi até da minha irmã esse dia, do Cortella lá, da menina que foi viajar e o namoradinho mecatrônico, né? E aí ela chamou o namoradinho não, porque eu tenho aula, eu tenho não sei o quê, e aí ela foi para Bahia lá sozinha, né? Esses jogos estudantis, e o namorado não foi. Desceu do ônibus, um rapazinho bonito, atlético, vira para ela e fala assim, quero você, né? E ela, ai meu Deus, que conflito ético, né? Ou eu traio meu namorado, ou eu fico na vontade, né? E aí o cara faz debate que ética é um negócio que é constante, né? Você não assume lados inicialmente, né? Ao longo da coisa, ela vai evoluindo e você vai tomando novas decisões, né? Então, a mesma coisa serve nesse caso. Quando você é um funcionário recém-formado, você tem pouca barganha, pouco poder de barganha, vamos dizer assim, é uma coisa. Quando você vai pegando aqueles casos lá de Petrobras, uns casos críticos, o cara era diretor de não sei o que, da área de novas plataformas. Cara, o cara negocia não sei quantos bilhões por ano. Então, é aquele negócio, né? Quanto que vale um rim, né? Se eu tivesse que comprar um rim de cada um aqui, quanto vocês me venderiam? Ah, eu não vendo nunca. Se eu te der 100 milhões de reais, ah, não, eu não vendo não. Se eu te der 1 bilhão de reais, você começa a ficar assim, um rim, cara, mas eu vivo com um, eu tenho dois, sabe? Então, Pode a levar. gente começa, ué, a gente começa a refletir, porque a ética, ela às vezes não é tão firme, né? Não é convicção. Nesse vídeo eu vou até mandar para vocês depois aqui um link. Ética não é convicção. Ela não é uma coisa não é uma tabela de valores, não é uma tabela. Isso muda. A ética que eu tenho aqui, se eu for para o meio de uma tribo de índios, vai ser diferente, né? Se eu mudo para um outro lugar, às vezes é diferente. Se eu moro com minha mãe, eu tenho um comportamento. Às vezes eu vou morar com um colega numa república, meu comportamento é outro, né? Então, é muito complicado, mas o que eu percebo é, quanto mais alto na escala o cara ia subindo, menos ele lia esses treinamentos, eles têm uma noção justa do que pode, o que não pode, e às vezes eles atravessam essa barreira, tá? Porque faz parte do poder decisório. O cara que quer ser gestor, ele tem que estar capacitado emocionalmente a tomar certas decisões. Por exemplo, eu sou um dono de uma planta, um diretor de uma unidade. Morreu um cara hoje. E aí, eu paro a planta, paro até 11 horas da noite e volto outro turno? Fecho um mês, não, em homenagem ao cara que morreu. Entende? São coisas que o cara que é o dono da bola, ele tem que assumir como resultado dele depois, posterior. Então, eu não vou negar, eu já fiz muitas coisas irregulares, né? Então, por exemplo, eu nunca tirei férias de empresa, às vezes eu tinha férias e eu estava lá no meio dos Estados Unidos, cara. Tinha dia que eu virava, eu estava andando em cima de umas
ponte, uns trem alto, assim, sabe? Eu olhava e falava assim, cara, eu tô de férias. Se eu cair aqui, eu machucar, eu morrer, a empresa tá lascada, sabe? Porque o que que esse cara tá fazendo aí, né? Mas é aquilo que eu tô falando, o cara, o jogo do poder, da gestão, ela envolve assumir risco. É o passivo que você assume, né? Se amanhã o cara leva o outro na justiça, fala, ah, não, mas na minha função, descrição de cargo aqui, não tinha risco. E todas as atividades que eu fazia tinha risco, tinha que ter periculosidade. Eu posso acionar no Ministério do Trabalho, né? Isso ocorre, isso acontece, e isso vai acontecer muito, porque isso faz parte da cultura do brasileiro. Em outros lugares, isso é inquestionável, isso é indiscutível, né? Então, se você for trabalhar, sei lá, na Europa, alguns lugares que eu conheço assim, você chega, cara, é aquilo, tá? No Canadá, olha, seu cargo exige periculosidade? Sim. Ah, não, mas você é de escritório. Não, mas de vez em quando você vai na área, não vai? Vai, então você tem que receber por isso. Então lá paga. No Brasil não paga. No Brasil não paga. Você vai no sindicato, depois, no dia que você vai encerrar o seu contrato de trabalho, o pessoal do sindicato vira e fala assim, mas as atividades dele não envolviam risco, periculosidade? O cara da empresa que está lá como responsável da RH vira e fala assim, não, ele ficava só no escritório. Você entende? Então, assim, existe um conjunto muito grande de listas, de políticas, de ética, de não sei o que e tal, normas anticorrupção, antifraude. Eu fiz vários cursos e eu fiz vários só clicando, né? Porque o projeto está lá atrasado tem 3 meses e tem que começar a dar resultado, e o cara tá me ligando aqui lá da Noruega, não sei o quê, e eu tenho que conversar com ele, e aí o pessoal da RH te manda um e-mail falando assim, ó, o portal para preenchimento da qualificação sobre ética é só até a meia-noite. E aí você tem que escolher. Ou você continua trabalhando na empresa e entrega resultado, ou você para e fala, ah, vou preencher eu vou fazer o meu treinamento sobre ética. E aí você abre lá e vai sentar direitinho. Acho que eu não entendi. Peraí, aí você pega o telefone, liga lá no RH. Olha, nesse trecho que você diz isso aqui, você queria dizer isso ou isso? Então, assim, é muito bonito o que a gente fala, é muito importante. Sim, é importante falar de ética, de antifraude, essas coisas, corrupção no seu cargo. Mas na prática, não se valoriza isso. Isso é o básico, tá? Isso é o básico. É aquele negócio assim, você vai arrumar um namorado ou uma namorada porque ela toma banho? Não, isso é o básico. Se não toma banho, eu já nem do papo, entendeu? Então, é mais ou menos a história da corrupção e da ética. Tem coisas que têm mudado? Tem. Eu peguei épocas que não se tinha essa coisa, não tinha esse detalhe, essa preocupação, não existia treinamento sobre isso. Às vezes tinha algumas palestras, né? Às vezes juntava o turno lá, ia uma pessoa, eles contratavam um consultor dessa área, falava lá por uma hora e acabava, ficava naquilo. Com o passar do tempo, começou a ter problemas. Gente passando informação, gente roubando informação, gente vendendo nota fiscal abaixo do, né? Então, começou a furtos dentro de empresa, né? E aí favorecer determinados contratos, não sei o quê. Mas isso acabou também, gente? Não. Na Uzi Minas, para vocês terem uma noção, o restaurante, que é o serviço terceirizado, que é tipo um RU, imagina a empresa aí com 10 mil funcionários. Você tem um RU gigante, né? Então, o restaurante lá era de funcionário da empresa. Então, existe corrupção muito ainda nos lugares. Isso é um trem danado para você acabar, você não consegue eliminar as coisas, sabe? Sempre tem uma possibilidade de dar a voltinha, né? A tal das rachadinhas aí, né? Ah, o restaurante não está no meu nome, né? Eu sou servidor da universidade, o RU aí não está no meu nome, mas não está na minha esposa, entende? Então, tem um monte de voltinhas que as pessoas dão. Isso vai apertando? Vai. Eu acho que o caminho que o Brasil está tomando é de ir cada vez mais agressivo contra comportamentos que não sejam éticos, não tolerar atitudes racistas, sexistas. Pra vocês terem uma ideia, dos últimos anos de Arcelor, as novas lideranças eram mulheres, né? Então eles estavam jogando para cima. Toda possibilidade que tinha mulher, ela tinha mais chance, né? Racismo, qualquer conotação de cunho racista é demissão
sumária mesmo, não tem liberdade para essas coisas, né? E tem umas coisas que são mais flexibilizadas, né? Tipo, uma vez teve jogo de Cruzeiro perdendo Libertadores, que as coisas. O cara bateu no outro dentro do elevador lá, a gente vai desmaiar o outro. E o cara não foi demitido, não, entendeu? Então, assim, tem coisas que ainda toleram. Então, o mais importante que eu queria falar com vocês é que existe o que é real, né? O que é a prática, né? Que é demandada, seu comportamento. Existe uma teoria. Só que nada diz que, como as duas coisas não estão alinhadas, que você tem que assumir uma postura do sincerão, entendeu? Uma coisa é o Zé Sincerão falando com os alunos dele, né? Então, eu estou querendo que vocês percebam, com as minhas percepções, que cuidado, vai com calma. Não quer dizer que amanhã você vai entrar lá na John Deere, lá, chega lá, o cara, e aí? Você tem que fazer esse treinamento de ética. Ah, não, o Zé me falou que isso aqui é tudo furado, velho. Mexer com isso não. Não. O mundo hoje é muito imagem, tanto que rede social é importante. A gente tem Instagram e Facebook. Bilhões de dólares por ano rodando por causa de imagem. Então, cuidem bastante da imagem que vocês têm. Numa universidade, a gente tem mais liberdade de falar merda. Então, a gente pode falar as coisas, bater mais a real, porque, principalmente, eu quero que vocês não se deem tão mal. Mas, numa empresa, as pessoas, elas assumem um personagem, e vocês, infelizmente, vão ter que assumir, né? Então, o mercado de trabalho, ele exige isso. Desde o momento lá que você vai fazer entrevista, às vezes você é um cara mais descontraído, você ri, brinca. No momento da entrevista, não é o lugar, né? Se é um cara mais brincalhão e tal, você vai conversar com seu chefe, não é o momento. Tem coisas que você está assim, cansado, você pega um trabalho e faz e refaz, toda vez o chefe pede para você alterar alguma coisa, né? Com a sua esposa, sua namorada, você chega em casa e desabafa, fala, pô, mas o cara mudou meu projeto de novo. Mas com seus colegas, não. Então, com eles, não fala, não seja sincero. Você tem que se proteger, o mercado é agressivo, é competição, o tempo inteiro está sendo medido, né? Então, estou falando isso para vocês porque, às vezes, você bate uma assim, real, ah, não, gente, isso aí ninguém olha. E alguém do próprio RH observa e faz alguma avaliação lá com o seu chefe, no sentido de que, ah, eu não senti uma postura profissional do fulano. Então, toma cuidado, a avaliação é contínua. Zé, só para você ter uma noção, esse documento que eu coloquei aqui, né, provavelmente é um documento que deveria vir após um treinamento, porque ele tem lugar para assinatura dos funcionários. Entendeu? Então, é bem isso que você está falando. Eu vou passar depois aqui mais alguns, a gente só vai agora aproveitar para identificar algumas coisas que você falou, que tá tudo dentro desse documento. Questões de discriminações, assédio moral e assédio sexual. E depois tem um assunto que eu quero abrir aqui. Mas é interessante o que você falou, porque, assim, tem um lugar para assinatura. Né? E o porquê? É muito óbvio, né? Proteção. Porque se o cara fizer, a empresa lava a mão, vira e fala, ó, ele fez isso, ó, é demissão, pronto. E é por isso que é importante, né, eu conhecer, pelo menos conhecer, ou saber lidar ali, né, aquela coisa de saber contornar, eu acho que a melhor palavra é isso, né, saber contornar algumas situações para não acabar caindo numa questão dessa, né. Mas e leiam, gente, e leiam. Tipo, eu ia, depois de muitos anos, já participei de um monte dessas aí. Mas você está chegando, nunca viu um, pega e leia. Vai entendendo o que eles estão esperando você, o que não pode. Grifa amarelinho e fique esperto. Porque tem hora que você vai ter um chefe ou um parceiro lá que quer puxar seu tapete. E ele vai jogar em cima desses pontinhos para poder justificar uma demissão sua. O Jonas levantou a mão, quer fazer uma pergunta, Jonas? Ou alguma... Só uma coisa para engatar nisso aí que o Zé falou. É uma coisa que o Zé mesmo já me ensinou isso, né? Que é a questão de saber quando falar as coisas, entendeu? Porque muitas das vezes, às vezes você fala alguma coisa nem por maldade e alguém escuta e transmite isso nem por maldade também, só que o telefone sem fio é uma das coisas mais capetosas que tem, né? Então, o Zé sempre conversou com ele. Vou de headbanger aqui. De tão importante que é isso, Jonas. Então, por exemplo, às vezes você vai falar mal de uma pessoa, às vezes você nem tem algo contra aquela pessoa, mas às vezes no calor do momento ali,
você tá do lado de um colega seu e você fala mal daquela pessoa, entendeu? Tipo, até de um chefe seu, alguma coisa. E às vezes um colega seu, tipo, pra puxar assunto, né, Zé? Como você sempre falou, né? Tipo, às vezes pra puxar assunto, o Zé não gosta do Celso, não, rapaz. Escutei o Zé falando mal do Celso esses dias aí, sabe? Aí acaba que vira uma coisa bola de neve, né? muito desagradável. Deixa eu só rapidinho descrever assim, a situação. O Zé chega de viagem, chega lá no escritório, tem uns colegas mais ou menos no mesmo nível e tal, vira e fala assim: E aí, Zé, beleza? Não, cara, cansado, velho. Aquela planta lá de Piracicaba, os caras acabaram mudando o lugar de guardar os estoques e deu um trabalhinho a mais. Aí, beleza. E o Zé senta e vai trabalhar. O coleguinha sai da sala, bobeira, vai no banheiro tal. Aí vai no banheiro, na saída do banheiro, vou pegar um cafezinho aqui na cantina. Na hora que ele entra na cantina, pá, de cara com o chefe. Às vezes o cara ele é meio vergonhoso, não tem muito tempo de empresa, às vezes o cara não. Ele tem medo do chefe ficar demitindo, porque existem momentos dentro da empresa. Tem momento que tá aquele papo de demissão, tá todo mundo com medo. E aí o cara topa o outro tomando café, pô, né? Você tem que estar pegando fogo e você tá aqui tomando café, né? Aí o cara entra e dá de cara com o chefe, dá aquela assustada. Tipo, nossa senhora, o chefe tá aqui. Tem esse tipo de relação, sabe? Aí o chefe fala: Ô fulano, bom? Bom. Não, só vim pegar um café. Aí pega o café, não tem assunto. O cara tá sem graça, tá um clima de demissão, o ambiente tá difícil. Aí, o que é que ele acabou de escutar? Lá em Piracicaba mudaram o negócio do estoque, né? Aí vira e fala assim: Ah, é? Lá em Piracicaba eles mudaram o negócio do estoque, né? O chefe olha e fala assim: Como assim? Como que você sabe? Ah, o Zé que me contou. Pô, o Zé não me falou nada disso, cara. Não sei o quê. O Zé acabou de chegar com a mochila. Você tá entendendo? Se várias vezes isso vai acontecendo, cria um ambiente de desconfiança. Você é uma pessoa que vê seu chefe, às vezes, uma vez a cada 2 meses. Você não pode gerar desconfiança. Às vezes você fala alguma coisa, num calor de alguma coisa, tipo assim: Nossa, cara, esse laptop tá pesado demais. Não, nossa senhora, não aguento mais viajar, ou algum desabafo. Aham. E a pessoa leva isso, sabe? Ah, não, eu fiquei até com dó do fulano. Ah, o que que houve? Ai, tadinho, não tá aguentando mais viajar, não. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, cuidado com o que você fala. Amizade, às vezes, não é maldade, às vezes é a situação. Às vezes a pessoa tá tensa, às vezes a pessoa tá sem saber o que dizer, sem ambiente, ela tá na corda bamba, e a gente não sabe como as pessoas agem quando elas estão encatuadas, né? Então, só toma esse cuidado. Outra coisa, essa é só uma coisa que eu queria pedir para vocês tocarem nesse assunto. Que o Zé falou muito de ética, eu não sei se o Celso vai falar isso, mas o Zé falou muito de ética na empresa, né? Só que a gente tem, querendo ou não, tipo, uma ética dentro da universidade também, que é agora o ambiente que os meninos estão mais próximos, né? Tipo, é o ambiente que eles vão viver agora nos próximos semestres. Então, dá uma pincelada nessa questão de ética, sabe? Tipo, dentro de sala de aula, em algumas situações, assim. Era só isso. Né? A minha ideia aqui não era trazer toda a parte da ética, porque, como eu disse no começo, como é uma coisa muito ramificada, né? Você tem ética em pesquisa, questão de plágio, autoplágio, você tem as questões de assédio moral e assédio sexual, que né, no ambiente da universidade é coisa muito próxima. Tem uma comissão de assédio dentro da universidade, né? Então, mas assim, para passar uma coisa mais superficial, mas trazendo para o debate, eu pensei em trazer essas coisas de ética empresarial e sempre quando a gente puder traçar um paralelo dentro da universidade, a gente com certeza traça, né? Porque é igual eu estava comentando, tem coisas que são basicamente assim, quase que de senso comum, né? O comportamento ético como um todo, né? Então, ali como o Zé comentou, eu vou agora passar no documento para a gente ver que a gente identifica tudo aquilo que o Zé comentou, questão de discriminação, questão de assédio, tudo isso está naquele documento, né? Então, talvez, né, para um outro momento, a gente talvez deveria trazer também as questões de ética
no serviço público, né, na universidade e tudo mais. Mas para hoje eu acho que não vai dar tempo. Você vê que um assunto a gente já malhou ele pra caramba aqui. O próximo, provavelmente, a gente encerra a aula de hoje. Então, Vocês me cortam, hein? Não, mas eu acho ótimo, porque assim, numa fala, você matou o documento inteiro. Né? Então, eu acho que é importante isso, principalmente para os alunos. Talvez eles não estão formando, é aquilo que eu falei, a mesma coisa da entrevista, né? Acho que a gente tem que fazer aquele negócio da entrevista quando eles estiverem próximos de formar. E essa conversa também quando estiverem próximos. Porque eu acho que é um assunto que tem que estar atualizando sempre, sabe? É um debate que às vezes muda dependendo do contexto que a gente está vivendo. Então, hoje o pessoal chama isso muito de hard skills e soft skills, né? Formação bruta do cara e aquelas coisas que são competências que vão auxiliando, contribuindo para ter um profissional, né? Eu creio que essas coisas a gente tem que conversar ao longo do curso. Tudo. Isso, é. Não tem que ser ENAD, tem que ser, sabe, ao longo do curso, para a gente soltar essa moçada mais malandrinha para como é a realidade, né? Então, só para a gente dar um andamento aqui, ó, eu vou agora, né, apoiado na fala do Zé, eu vou identificar algo que ele já disse, que está nesse documento, até chegar a uma parte que eu gostaria de trazer para discussão novamente. Aqui nesse documento aparecem questões do conflito de interesse, né? Então, ele até comenta aqui, né, evitar de praticar atos que não seja nada demais, né? Falar, não é nada demais isso aqui, né? Então, eles abordam interesses financeiros particulares, negócios relacionados com parentes, que foi o que o Zé falou, né? Pô, eu tenho ali, né, mas não está no meu nome, né? Então, tudo isso tem a ver aqui, abordado no documento. Agerenciamento de informações, que a gente já discutiu, né? Questões de confidencialidade, questões da marca, e esse é um ponto que eu gostaria de abordar aqui, né? O uso das redes sociais deve ser feito de maneira responsável e consciente. Nunca divulgue informações de atividades internas da empresa. E eu gostaria de trazer isso para discussão, visto os recentes casos que a gente teve. Né? Não sei se vocês estão percebendo, mas as redes sociais, né, tudo que você faz na rede social não é mais, por exemplo, o Celso da empresa tal. Não só o Celso. Né? É o Celso da empresa tal. Ou seja, as empresas não estão aceitando ser vinculada a alguns assuntos que gerem alguma polêmica. Vocês viram recentemente o caso... Exatamente. Vocês viram recentemente o caso do Carrefour, né? Aquela coisa absurda. Né? O Carrefour, se eu não me engano, o CEO da Carrefour veio em rede nacional, no horário nobre, fazer um pronunciamento. Imagine o quanto o Carrefour não gastou para isso. E eles, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eles vão aplicar 25 milhões de reais em ações antirracistas, né? Em programas antirracistas, para tentar contornar isso tudo. Agora, vocês imaginam o quanto uma ação de um funcionário contratado pelo Carrefour, o que o Carrefour já não investigou, já não estudou, o quanto de impacto que não pode ter para uma empresa, uma ação, às vezes, descabida, dispensada de um funcionário. Né? A gente teve várias também ocasiões, na época das eleições, não sei se vocês se lembram, né, de pessoas que se pronunciavam, né, de certa forma agressiva, né, e que hoje, né, a rede social, ela é muito fácil você encontrar uma pessoa, você vê uma pessoa e você fala, opa, essa pessoa trabalha na empresa tal. E rapidamente aquela empresa vai lá e demite o cara por um vídeo, por um post na internet, por um tweet. Né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, né? Como está essa rede social, né? E essa expansão. Vocês estão preparados, vocês alunos, e o Zé pode puxar isso aí, vocês estão preparados para que as redes sociais de vocês façam parte da vida de vocês, né? Tipo, da vida profissional de vocês encaram isso dessa forma? Tirar foto com o Maradona no caixão, gente, que é isso? Sinceramente, além de não ser ético, além de não ser ético, tem além da questão da rede social. O que vocês acham? Queria que os alunos que são mais jovens estão vendo essa rede social aí num todo, tem
Instagram, tem Twitter e vários outros. Eu não tenho nada disso, tem Facebook. Né? Vocês estão preparados? Como vocês veem essa onda, né, de hoje? Porque eu penso antigamente, né? Antigamente, pô, se fazia qualquer cagada, ninguém tá nem aí. A pessoa via você fazer uma merda e, alguém até poderia conhecer, foi o Celso ali, mas acabou, sabe? Ali acabou, fechou, morreu o assunto. Mas hoje em dia, não. Você se tornou um ser universal. E agora? E aí, gente? Quem é que vai puxar isso aí? Zé, fala alguma coisa aí. Cultura do cancelamento. Nossa, muito, né? Cultura do cancelamento, pós-verdade. Né? Estudem sobre pós-verdade para vocês verem o que está acontecendo. Eu só tô colando aqui, Celso. O que você pôs aí, Zé? Né, que fala que com a morte lá do Carrefour, tiveram queda de 5,3 na B3, né, que é a Bovespa, nossa, equivalente a uma perda de 2,16 bilhões de reais. Né? Na França teve 7% de queda no grupo. Então, os 100 milhões aí que eles estão investindo é pouquinho, perto do tiro que eles tomaram no peito. Então, assim, empresa nenhuma faz nada se não tiver dinheiro envolvido. Então, ela participa de ação social, participa de meio ambiente, participa de não sei o que para criança, tal, mas tudo isso visa resultado, tá? E uma coisa que as empresas já sacaram se ela não se envolve, ela perde mais. Então, o Carrefour, ela foi abrindo mão, a gente vê uma série de coisas irregulares que foram acontecendo ao longo do tempo, e quando vem a morte aí do cidadão lá, foi agredido dentro do supermercado, foi meio que a gota d'água, porque a gente já está falando de vidas negras importam, aquelas coisas, né? E aí vem e pá, isso aí foi a tampa do caixão que a gente chama, né? E aí isso tem um impacto financeiro lascado, porque é um negócio. Então as empresas hoje elas têm muita visibilidade, vocês percebem no Brasil, ações na bolsa estão tendo muito lançamento de IPO, né? De lançamento de oferta pública de empresas. Então, assim, o Brasil está tomando uma dimensão de países mais desenvolvidos. Então, a gente vai ter mais empresas, mais setores na Bolsa de Valores. Então, a gente entra nos sites. Há 15 anos atrás, por exemplo, não tinha. Hoje já tem. Todo site que você entra tem lá um RI, relação com investidores. Tem funcionários da empresa para poder lidar com a imagem que a empresa tem e as informações são relevantes, fato relevante, da empresa para o mercado. Então, hoje, tudo isso é contabilizado, isso vale grana. Então, quando a gente fala, o pessoal agora está criando. É muito comum você ver uma empresa grande, você entra no perfil dela nessas redes sociais, está ruinzinho. Elas estão tendo que correr atrás. Porque rede social largou de ser um mero conta-papo, né? Não, eu vou entrar na minha rede social para desabafar. Gente, não leve rede social nessa ideia, não. O Zé aqui, que é mais mala, largado, né? Já é concursado, como se diz, ele faz isso. Então, vocês pegarem a minha rede social lá, Facebook, eu tenho desde 2009, tá? 2008, 2009 eu já tenho Facebook. Pega, segue meu Facebook lá e olha de 2009 para trás, que foto minha que tinha lá. Olha que textos meus que tinham lá de 2009 até 2015, quando eu entrei no UFG. Se vocês baterem um pro outro, tem nada, postava nada, não falava nada, não reclamava. Primeiro, não tinha tempo. Não tinha tempo para nada, nem comia direito. Então, uma coisa é tempo. Outra é que você é medido o tempo inteiro, cara. Então, não dá bandeira, não marca, não toca assunto relevante. Vocês vão ver, professores, virou um estigma isso, né? Que professor ideológico, fica pondo na cabeça de aluno, de que comunismo, etc. Sei lá. Fica nesse papo ideológico de que o professor é o que fica... O professor ele é livre para poder falar isso. Se você é funcionário lá na John Deere, se você trabalha na Cargill, se você vai trabalhar na Embraer, as suas opiniões, cara, são sensíveis. Primeiro, ao que seu patrão manda, tá? Segundo, a essa exposição da sua imagem como profissional também. Então, tanto a sua relação com a empresa, quanto a sua relação com você como profissional se vendendo. Então, toma muito cuidado com esses dois aspectos. Você não seja sincerão, não entre em muito debate de temas muito sensíveis,
Porque isso pode ser mal visto. Existe um perfil dentro das empresas que é o perfil reativo. Chefe antigo, tudo tem mania de ver um cara que responde demais. Nossa, fulano é reativo. E eles não gostam de trabalhar com pessoas assim. Por quê? De certa forma, não tem um chefe, nessa visão de chefe, não estou falando na visão de líder, que não queira alguém que só fale amém. Então, toma muito cuidado, porque se você se demonstrar uma pessoa reativa nesse sentido, às vezes vira uma porta fechada para você. Então, você tem que ser um pouco mais flexível, né? Só nisso. Com o E esses politicamente alunos, correto, virando tabu. Tem, viu, Adriano? Tem umas opiniões aí, algumas coisas que muito sensível, muito difícil de responder, não tem resposta, sabe? Uns temas assim, tipo aborto, sabe? A favor ou contra. Então tem lá visões que são acaba religiosas, são visões que são científicas, visões que são dados sociais, religião, sabe? exatamente. Futebol, eu Futebol. acabei de dar exemplo aqui, cara. Eu conheci pelo menos uns 3, 4 incidentes de agressão em ambiente industrial por conta de jogo de futebol. Não vai nessa onda. Pelo amor de Deus, tem gente que perde emprego por causa de futebol. Não seja essa pessoa. Não, eu gostaria que, Aí pode. se os alunos pudessem se pronunciar, também pode ser no chat ou abrir. Vocês percebem que hoje a rede social ela tem uma dimensão muito grande? Vocês estão preparados para isso, sabe? De às vezes ter que se calar diante de um assunto porque o seu emprego depende disso? Ó, o calar também, Celso, tipo, tem coisas que são absurdas. Isso a gente tem que se manifestar. Então, a coisa é a gente que conversa piada, a gente é professor, o salário está garantido, você é concursado, não sei o que. Tá. Outra coisa é que tem assuntos que são assuntos chaves que a sociedade já tem uma decisão formada. Tem coisa, aborto, não sei o que tal. Não. Isso, não há consenso ainda, as pessoas ainda discutem e tal. Mas quando você vai em racismo, sabe? Coisas Não, desse exatamente. tipo, ele não tem que ter consenso. Aí isso aí já é coisa. E você não pode render, porque senão você fica exposto demais, sabe? É igual Eu você acho querer assim, entrar no meio do rio para poder catar os peixes. Não, cata os principalmente peixes você fora. querer se pronunciar sobre assuntos querendo ser vanguarda naquilo, sabe? Eu acho que esses são os assuntos complicados. Você viu? Não sei se você conhece aquele cara, é Constantino o nome dele, né? Não sei. Ele foi demitido da Jovem Pan, tipo, pelo pronunciamento sobre a questão do assédio de uma menina lá, aquele processo judicial. Nossa, o que tem de falta de ética na questão? Se alguém quer ver o que é não ético, assiste aquele vídeo do processo da menina lá. E ele foi demitido. Mas por quê? Porque ele quis opinar sobre uma coisa que, sabe, ele quis ser vanguarda, quis ser, né? E aí acabou tomando pau numa rádio que, vou te dizer, ela tem até um lado conservador de direita. Da própria rádio de direita ele foi demitido. De tão radical, eu não sei se radical seria a melhor palavra, mas Eu acho. né, que foi a opinião dele. Então, é isso que eu queria trazer para os alunos, porque, assim, há pouco tempo atrás, eu participo de uma década que foi, assim, né, aquela década que a nossa atividade social era o MSN, né, e o ICQ. E depois foi vindo outras coisas, o Orkut, eu fui vendo a dimensão que isso podia tomar, sabe? Onde você colocava coisas pessoais dentro de um grupo e você começava a traçar padrões de pessoas a partir do grupo que ele participava. E aí você tinha questões bizarras, você tinha desde que eu gosto do McDonald's até sobre grupo contra negros. Tinha isso lá no Orkut. Então, você conseguia traçar padrões. E hoje, essa coisa de rede social tomou uma dimensão enorme. Né? Então, assim, eu acho que esses alunos precisam perceber o cuidado que eles precisam ter com relação a isso e notar essas coisas que estão acontecendo, para não cair em coisas iguais. Né? Então, não sei se alguém colocou alguma coisa aqui no chat. O Dilema das Redes é um documentário muito bom sobre o papel das redes sociais no cenário do que o mundo se encontra. Muito legal, não tive a oportunidade de ver esse aqui ainda.
mas vou procurar. É bom mesmo. Putz, eu usava o chat do UOL. Eu também, eu fui um dos primeiros assinantes do UOL, na época que recebia um CD em casa para instalar no computador para você participar do servidor, né? O UOL era um servidor de internet. Eu era bastante, não nego. O que é? Eu era bastante app. O que é app? A Adriele colocou ali. Mas mudei muito com opiniões expostas, principalmente com a tal generalização. Hoje já tem que ter o jogo de cintura para não falar demais e não querer ser inconveniente em ambos os aspectos. Creio que vai ficando velho, vamos tendo mais senso. É uma questão de senso mesmo, Adriele. E ambiente, né? É isso que eu ia falar, entender o ambiente, cara. Você tá com seus amigos, sabe? É uma pessoa que, mesmo que você fale uma coisa por... É porque tem momento que a gente fala besteira, isso é normal. Senta eu, Celso e Jonas aqui, começa a beber, certo? Daqui meia hora eu falo um trem mais maluco do mundo. Se fizer mais calor, eu vou sair pelado na rua, sabe? Umas coisas assim, mas os dois me conhecem, sabe que eu não vou sair pelado na rua, sabe? Então, assim, o ambiente é muito importante. Agora, eu escrever isso, que é uma coisa que está acontecendo muito na quarentena, que o povo está ficando muito isolado, tá ficando muito deprê e tal, e aí começa a escrever uns desabafos, assim, meio tenso, sabe? Isso é perigoso, então evita. Escreve, guarda. Eu aprendi um negócio quando eu ficava nervoso, eu escrevia o e-mail, não enviava, guardava. No outro dia eu lia de novo. Cabe mandar? Né? Então, escreve e deixa salvo. Senão, você apaga, não manda, né? O Juan Miller escreveu aqui, né, que apesar dos pesares, a sociedade tem muito a ganhar com as redes e com a internet. Eu concordo, né, concordo sim, mas a questão aqui é os cuidados, né, que eu acho que a gente tem que ter, né, principalmente aí, com a nossa vida profissional, né, então vocês têm uma vida pela frente aí. Agora, se tá assim hoje, eu fico pensando quando eu tinha a idade de vocês, né, igual eu estava falando, né. Na minha época, a gente participava do chat do UOL aqui, que está todo mundo comentando. Ó. Tem gente que casou pelo chat do UOL e hoje já está como está. Eu fico imaginando quando vocês estiverem daqui 10 anos, daqui 15 anos, sabe? A dimensão que isso vai estar. Então, eu acho que esses são assuntos que é bom para a gente debater, para vocês prestarem atenção no que está acontecendo. Né? Eu acho que as pessoas que pegam esse gancho tende a saber contornar melhor os problemas. Tá? Então, é por isso que eu acho que esse debate é muito importante. É por isso que eu fiz questão de trazer essa parte aqui. Contemplado aí, Zé? Podemos passar mais para frente? Tem mais um assunto só que eu gostaria de trazer, bem rápido. Aqui, né, no coisa, ele fala do ambiente de trabalho, coisas ali que o Zé já colocou. Eu acho que essa empresa teve problemas com rifas e sorteios dentro da empresa, porque eles colocaram isso aqui, ó, rifas, bolões. Achei muito engraçado. Aí comentar sobre drogas e bebidas alcoólicas, né? Eu acho que isso aí é uma questão, né, até meia... E aí, aqui tem uma questão interessante, que é bom a gente ressaltar, dá para fazer até um paralelo aqui com a universidade, tá, gente? Não tanto, né? Não é uma questão tão de burocracia assim, mas é uma coisa que os alunos poderiam começar a utilizar mais, porque facilita muito as coisas, né? Então, aqui ele fala, é proibido utilizar o e-mail da empresa para envio ou recebimento de material impróprio ou com conteúdo particular. Primeiro, né, é ressaltar que, né, o e-mail da empresa ou da universidade deve ser para meios, né, na universidade para meios acadêmicos, na empresa para os assuntos da empresa. Se utilizar isso para fazer outras coisas, você está sendo aí antiético, né? Na universidade, deixa eu só comentar com vocês, a UFG, no caso, eles solicitaram em documento que as salas só fossem abertas para os alunos que entrassem com e-mail institucional durante esse TSE, tá? Para evitar, né, outros problemas. Aqui eu não quis ser tão assim, porque eu acho, poxa, a gente já está num momento complicado pra caramba, né? Eu ficar obrigando isso, às vezes a sujeito nem lembrou, até tem o e-mail institucional, mas entrou com dele, aí eu não permito, eu não acho isso bacana. Mas é interessante essas coisas do e-mail, e principalmente eu quero ressaltar aqui outro assunto polêmico, né? Que é, às vezes, você se utilizar do ambiente que você tem para
fazer algo ilícito, por exemplo, instalar software pirata. Nossa, isso está muito em alta, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu vou contar uma história para vocês. Eu estava na universidade, acho que eu estava no 2º ano, e eu já fazia iniciação científica no laboratório da computação. E naquela semana chegou uma notificação da Universal Studio para a Unesp, por causa de eles estavam baixando e distribuindo filmes da Universal pelo servidor da Unesp. Cara, isso deu um BO e o processo era enorme e era caro. Eu lembro o pessoal da direção passando assim, todo mundo com o cabelo em pé. O laboratório do Aristeu aqui um dia baixou um monte de viatura da Polícia Federal. Fizeram uma varredura interna dentro da universidade para descobriram de onde saiu, era um laboratório tipo do lado do meu, era uma escada assim, saiu de lá, descobriram o PC e o horário, só que não conseguiram pegar a pessoa, porque o ser humano ia lá, injetava o pendrive e fazia toda a manipulação pelo servidor da universidade. Gente, isso não é ético, né? Acho que eu não preciso nem dizer. Mas, olha, é uma situação que a gente... E é um tabu também conversar disso, né? Piratear as coisas, né? Principalmente, você quer fazer isso na sua casa, você joga isso para você, sabe? É a sua ética dentro da sua casa. Mas você levar isso para dentro da sua empresa, para dentro da universidade, você expõe, né, algo que não é só você, né? E eu lembro dessa história assim, eu fico, caramba, era aqui do lado, já pensou se sair com todo mundo aqui, eu estava aqui dentro do laboratório. Celso, Oi. uma outra coisa que eu estou vendo muito, mais assim, no comércio aqui, ou empresas menores, a reclamação é a questão do uso do celular. Talvez vocês poderiam comentar isso, né? Porque já tem empresa que está proibindo o uso do celular porque as pessoas não conseguem fazer um uso comedido, né? Muito também, né? Eu acho que o celular hoje, acho que até nós mesmos, né, no dia a dia, em casa, quando eu vejo assim, às vezes eu estou almoçando e estou teclando no celular, né? Aí você passa para dentro de uma empresa ou para dentro da própria universidade, né? Tanto que isso afeta o seu trabalho. É claro que tem coisas que você resolve pelo celular, não tem jeito, né? Às vezes é muito mais fácil você bater lá um WhatsApp do que fazer outra coisa, mas realmente os celulares estão complicados. E essa juventude que está vindo aí é muito, muito melhor do que nós, né? Sabe lidar com essas coisas do celular. Realmente é uma coisa complicada. Quer falar alguma coisa, Zé? A hora do celular é meio complicado, porque dependendo da função do cara, ele precisa, né? É difícil, por exemplo, você pegar um cara que é gestor e não tá no celular. Por exemplo, o gerente, ele trabalha mais no celular do que no laptop. O gerente de indústria que eu tô falando. Porque ele controla a equipe, né? Ele em si, ele não faz muita coisa. Ele tem as coisas que ele tem que fazer, mas ele tem mais é que acompanhar e ver se as coisas estão alcançando resultado no tempo que precisa estar chegando. Então, nas empresas até cria uns pontos, né? Na indústria, às vezes você tem uns locais que é para você usar celular, na área industrial, por exemplo. O cara não sair, é proibido realmente você sair andando ou sair digitando, né? Você tem que fazer isso parado e nas indústrias local industrial mesmo, ele tem tipo uns quadradinhos, que era tipo as áreas de fumante, uma época teve isso também. Você queria fumar, você tinha que ir para dentro daquele quadradinho, que era um local para fumante. É só marcado no chão. E aí você vai para poder você digitar ou você falar ao telefone, né? Só que muita empresa agora tem um negócio do... Eu tô falando mais do setor industrial. Eu acho que a Hélida tá falando muito do setor comercial, né? Negócio mais, assim, escritório. Eu não conheço a realidade de indústria, né? Por isso que eu pedi para vocês falarem. O que eu vejo mais, né, que eu conheço mais é escritório, essas coisas mesmo, e sei que, assim, já vi várias pessoas que são proprietários reclamando de você ficar no telefone não a trabalho, né? As pessoas não estão ali, o que você está falando é totalmente outra coisa, né? WhatsApp. Pessoas que mexem com compras em empresas, por exemplo, eu tenho um sobrinho que mexe com isso. Com certeza ele faz um monte de coisa por telefone.
Então, é um instrumento de trabalho, né? E, por exemplo, já quem está em outra área, não é chefe, não está mexendo com compras, talvez não seja o caso de estar mexendo com celular. E aí, nesse caso, né, cabe a pessoa fazer essa análise, né, e ver, isso é para o meu trabalho ou é uma emergência, é alguma coisa assim, não tem problema. O problema é que as pessoas estão perdendo a medida disso e ficam muito no celular para coisas que não são de trabalho. Realmente é viciante o negócio, você ficar aí em rede social, não sei o quê, você bater o dedo ali enquanto você está num café, alguma coisa assim, tudo bem, mas você começa a utilizar demais, a visão que eu tenho, tá, de empresa, que isso ele é rapidamente identificável e o seu chefe imediato ele vai ser rapidamente comunicado com você que isso está afetando o seu desempenho, né? Porque se ele for realmente um chefe imediato, ele vai controlar suas metas, seus indicadores, sua performance de resultado. E aí, não tem jeito de você trabalhar fazendo os negócios. Então, mesmo você faz, eu sou o cara que senta e bate contrato. Você tinha que bater 8 contratos no dia. Então, assim, estou falando de empresas. É claro que vai ter uma empresa menor, que tem um fluxo de trabalho menor, você vai sentar lá, uma empresa de contabilidade, você vai fazer algumas contas no dia e tal. Aí dá para você dar aquela enrolada ali, abre o web WhatsApp, digita, a pessoa nem vê o que você está fazendo, sabe? É ruim para você, é ruim, porque uma hora isso a casa cai, né? Mas você consegue levar. Agora, num ambiente assim, mais industrial, essas empresas, elas têm uma demanda muito alta, você tem muita coisa para entregar no mesmo dia, na mesma semana. E aí, se você não tem esse fluxo de atividade, de entrega, você logo na primeira, segunda semana já é chamado no cantinho, o cara chama na sala dele, fala assim, olha, hoje tinha que entregar 8 itens, você me entregou 5. Semana passada foi a mesma coisa, tipo, você não está me entregando, então tem que desligar a sua conta daqui. Então, toma cuidado, porque realmente vicia mesmo, né? E é igual eu falei para vocês, imagem é muito importante. Não destrua a sua imagem, porque depois você vai conversar com outro cara na outra empresa, que você vai migrar para lá, ou você vai ser desligado dessa, vai ser contratado lá na outra. A empresa de RH já recebeu o seu feedback, o outro chefe de lá já conhece a sua história. Então, evita queimar a sua marca, né? Então, a gente viu aí o caso do Carrefour, né? 2 bilhões de um dia para o outro, só porque não cuidou da marca. Então, cuide da sua marca. Bacana, gente. Para encerrar, acho que tem mais um último ponto que eu gostaria aqui de traçar aqui na caminhada do documento, né? Trata da questão do respeito, né, ao próximo, trata da questão da discriminação, seja ela da raça, cor, idade, sexo, orientação sexual, religião, incapacidade física, preconceito étnicos, condutas sociais. Então, isso é importante, né, no nosso dia a dia, a manutenção dessa conduta, né, uma conduta ética. Agora, tem uma questão que eu acho que é primordial para a gente poder finalizar, que é a questão do assédio, né? E aí são duas coisas, né? Tanto para que você não cometa o assédio né, e quando você sofre um assédio, né? Nós estamos falando de assédio moral, assédio sexual, né? E aí, sim, aí aqui a gente tem paralelos nos dois campos, né? A gente tem na universidade e tem na empresa. E, no meu ponto de vista, bastante pessoal isso, claro, e aí depois eu gostaria de ouvir os colegas, a questão do assédio, tanto ele moral quanto sexual, ele está muitas vezes relacionado à hierarquia que existe dentro dos lugares, né? Seja na universidade ou seja na empresa. E a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com isso, até quando sofre, também para não cometer um assédio. O que seriam, por exemplo, na minha opinião, né, eu acho que não sei se existe uma definição sobre isso, né, um assédio do tipo moral. Para mim é quando você se excede de alguma maneira no acesso àquela pessoa e expõe aquela pessoa de maneira a denegrir ela, né? Ou seja, você, sei lá, você usa de palavra, xinga, ou você diminui aquilo lá, aquela pessoa, principalmente se isso for em público, né? Isso tem casos
que ficam mais evidentes, né, esse tipo de assédio. Lembrando que na universidade a gente tem uma comissão, tá? Uma comissão de assédio. Quando você se sentir de uma maneira assim mais, olha, eu acho que isso não foi legal, eu gostaria de saber, você pode ir lá, pode conversar com o pessoal da comissão de assédio para entender melhor o que está acontecendo, o que aconteceu. Agora, eu vejo, e aí eu queria traçar aí principalmente com o Zé, que teve esse vínculo, né, empresa e universidade, e eu acredito que, assim, nas antigas, essa questão do assédio devia acontecer muitas vezes. E hoje em dia a gente está mais atento, e nós estamos ganhando mecanismos para recorrer a essas questões. Imagino que tenha diminuído, não vou dizer que sumiu, mas eu imagino que tenha diminuído. Agora, me preocupa só uma coisa. Os chefes continuam chefes, alguns aposentaram, mas tem alguns que ainda estão. Agora, me preocupa uma coisa, né? Aí eu gostaria que vocês comentassem. Me preocupa muito o entendimento sobre o que é um assédio moral do que foi uma bronca bem dada, por exemplo. Porque a gente pode criar também alguma coisa assim, poxa, né, tudo agora virou assédio, né? E eu acho que não é essa a intenção, né? Eu acho que a intenção é saber ouvir uma bronca bem dada, né, do que é, de fato, uma exposição, uma diminuição, sabe? Você caiu numa situação de menosprezo, né? E, né, tirando o fato da assédio sexual, é muito explícito, né? A gente... O que você tem aí a dizer, Zé? O assédio sexual precisa ter 2 pontos claros e definir relação de hierarquia ao poder de quem pratica e promessa de benefício. Exatamente. São 2, a gente passa por um monte de treinamento disso, né? E às vezes o sexual ele é mais crítico, no sentido de que o assédio moral, há conflito sobre o que é, ele às vezes não é tão julgado moralmente pela sociedade de forma tão cruel quanto é o assédio sexual. O assédio sexual já derrubou presidentes, já fez uma bagunça feia, né? Então, o presidente dos Estados Unidos lá, né? Vários casos de problema já que acabava mal. Então, o assédio sexual, ele é bem claro, ele tem que ter esses 2 pontos aí. Um tem que estar, quem está praticando, ele tem que estar num nível de hierarquia, ou poder, ou de decisão sobre o outro. E o segundo ponto é que ele tem que estar prometendo algum benefício para quem está recebendo, né, o assédio. Então, às vezes, vocês ficarem na dúvida se o que está acontecendo é um assédio sexual, você vai nesses 2 pontos, porque o juiz vai te perguntar esses 2 pontos, né? Então, fica claro. Existe assédio sexual até hoje em empresas, isso aí todo lugar tem, mas existe muita safadeza em empresa também, tá? Então é muito difícil, porque ao mesmo tempo que eu via casos de assédio, de realmente chefe fazendo pressão em cima de funcionário, eu também via funcionário e chefes com rolo danado, sabe? Isso acontece em Catalão também, então isso não acontecia só lá em BH ou nos Estados Unidos ou no Canadá, isso acontece em Catalão, em Uberlândia, em qualquer lugar, porque é individual, isso é ser humano, né? E aí, se em algum momento você está trabalhando com alguém, você ficar meio na dúvida, eu sou chefe dessa pessoa, ou ela é minha chefe, então não pode ter nenhum tipo de vínculo. Tem empresas que falam para não ter, mas isso não é algo que te proíba também, porque você tem sua vida, igual a gente tá falando aqui, né, com a Adriele, eu tava achando em alguém, não encontrei ninguém. Aí você encontra uma pessoa bacana, convive com você lá do trabalho. É preferível não, mas aí você vai abandonar a sua vida também por causa disso? Não se sinta bloqueado por isso. Mas verifica se está tendo alguma promessa, porque aí já não é um namoro, não é um rolo, não é nada, né? Isso aí realmente uma coação, uma chantagem que está acontecendo. E aí eles dão o nome disso de assédio sexual. Então isso é bem claro, assédio sexual. O moral, ele realmente é mais virtuoso, né? Porque o principal ponto quando você vai trabalhar num lugar é evitar pessoalidade. Pô, mas você vai trabalhar com alguém, um monte de gente, como que você evita pessoalizar as pessoas? Evita falar da pessoa, fala dos problemas, né? Então, você cria um espelho em torno da pessoa e você não vai nela.
né? Então, você não fala, você é lenta, você é burra, você é não sei o quê. Você vai no que é o foco. Como que você está medindo para falar que essa pessoa é lenta ou que ela é burra? Você vira e fala, você tinha que me entregar 8 relatórios, você me entregou 5. Então, o problema não é a pessoa ser burra ou ser lenta, e sim a falta dos relatórios. Então, vai no problema do relatório. Olha, você não conseguiu me entregar os 8 relatórios, você me entregou só 5. Está tendo alguma dificuldade? Qual o nível de dificuldade você está tendo? Se é de escrita, acesso à informação, processo de informação, de informatização disso, né? Entrar input disso num programa, alguma coisa, né? Qual que é a raiz desse problema? Então, quando você estiver trabalhando, eu estou falando já numa criação de carreira sua, né? Para você evitar incorrer num ponto de assédio moral. Então, o moral ele está focado no indivíduo. Se você evita esse indivíduo e sim vai aos fatos, o que são os problemas, né? Olha, você tem que me entregar esse projeto aqui até quinta-feira. Você não me entregou o projeto até quinta-feira. Ele tinha que me dar isso de resultado, X de resultado, tá? Me entregando X menos 10% de resultado. Se você evita o indivíduo, se tudo você vai. Você estava falando de um outro jeito, né? Que é xingamento e tal. Na verdade, é o indivíduo. Se você cria uma barreira sobre ele e não chega até ele, não tem como você cometer o assédio moral. Você não está, de certa forma, diminuindo o indivíduo, você não está diminuindo. Então, eu sempre, durante os treinamentos, as coisas que eu fazia com o pessoal, que eu dava o treinamento, que eu conduzia os projetos, e no primeiro dia a gente fazia aquela reunião, conhecer as pessoas, de onde que saiu, né, a demanda daquilo. E era muito difícil, porque às vezes eu ia em plantas que tinham mais de 100 anos de idade, e os caras eram excelentes em resultados, né? E aí você chega lá e fala, olha, a gente tem que melhorar o rendimento metálico disso aqui, né? Pô, mas os caras já são melhor, né? Mas o nosso papel da empresa é melhorar sempre, continuamente. Então você tem que chegar, e a primeira coisa que eu falava era, olha, a gente combate problemas, não pessoas. Então, sempre, em qualquer instante que a gente tiver aqui, nosso primeiro mandamento, seja duro com os problemas e suave com as pessoas. Então, com as pessoas a gente vai ser tranquilo. Você pode errar. Você tem que ter espaço para errar para poder crescer. Mas vamos começar a medir o que a gente está fazendo para poder a gente tentar acertar? Então, esse é o caminho. Então, quando vocês forem chefes das áreas que vocês vão desenvolver, tentar seguir esse caminho. Quanto funcionário? Quanto funcionário, você tem que também saber, de certa forma, impor o seu espaço estrutural ali, seu espaço organizacional. Então, você é funcionário, você está lá na lista de dados, não sei o quê, vou mexer com data science, né? Pá. Eu chego e estou fazendo meu trabalho, o cara vira e fala assim, nossa, esse modelo seu está muito ruim. Então, primeira dica é não caia na armadilha de pessoalizar. Às vezes a forma com que o indivíduo tem para se expressar não é a correta. Então você vai parar e analisar e falar assim, pô, ele falou que meu modelo está ruim. Não pegue e abraça isso no sentido de que eu faço modelos ruins, eu sou ruim. Pegue no sentido de que o que do modelo não está agradando ele. Lembra? Não vá para a pessoa, fique no produto. Então você vai pegar o modelo, vai virar para ele e falar assim, olha, ontem a gente não teve muito tempo, quando que você tem uns 10 minutinhos para a gente conversar? Aí você vai perceber que às vezes o cara não está falando, não é de você não. É porque ele bateu o olho num gráfico, ele entendeu errado. Às vezes o seu modelo está bom, às vezes o modelo seu não está coerente com o que a empresa costuma entregar. Realmente você tem que aprender novas coisas, evoluir, mas não absorva isso. Num caso extremo em que uma pessoa faz e realmente ela toda hora ela está jogando para você, você é assim, você é assado. Pô, fulano, você sempre chega atrasado. Pô, fulano, você, nossa, não faz nada certo. Eu nunca gosto dos gráficos que você faz. Coisas que são muito individuais. Aí sim, em algum momento de feedback que ele vai te passar, suas metas, seus indicadores, que isso pode ser feito em geral uma vez por mês. Aí você vai, depois que tiver feita a avaliação, você vai ter que pedir um espaço. Vai falar assim, olha, eu gostaria de fazer um pequeno comentário. E aí ele vai falar, o que foi? Fala, eu tenho uma relação ótima com você, a gente tem trabalhado bem, eu acho que eu tenho crescido aqui, conseguido romper os desafios que estão passando para mim. No entanto, tem um item pequeno que tem me deixado desconfortável às vezes.
E aí você vai bater a real para ele, vai falar, olha, às vezes você identifica o meu trabalho comigo, e aí você associa aquilo que eu fiz a mim, a uma característica minha, que eu sou. Eu te pediria para não fazer, não chegar até mim. Se você puder levar para o trabalho e falar, olha, o seu gráfico não está legal, e a gente ser mais assertivo quanto a direcionamento, olha, o seu gráfico não está legal porque eu gostaria que ele tivesse mais tons de cores, ou que ele fosse preto e branco, ou que fosse o scatterplot ao invés de um outro tipo de gráfico, bolha, sei lá. Eu acho que a gente pode ter um crescimento melhor. O cara vai receber o recado e vai virar para você e vai falar assim, poxa, esse cara é bastante positivo, é assertivo, e eu cada vez mais trabalhar com ele. É isso aí, gente.